boa tarde, boa noite. Meu nome é Sidney, é um prazer estar fazendo parte da Semana da Enfermagem 2025. Vou falar aqui um pouco sobre proteção de dados, né, e como enfrentar esses desafios dentro de uma unidade de saúde, né, principalmente agora na área da enfermagem. Eu pretendo fazer aqui uma capacitação, né, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados para os profissionais de enfermagem. Falar um pouquinho aqui sobre mim. Bom, meu nome é Sidney Estrela, eu sou o encarregado de proteção de dados, né, e o coordenador do setor de privacidade. Encarregado de proteção de dados é um cargo que foi criado, né, junto com a Lei Geral de Proteção de Dados, junto com a LGPD. É um cargo onde eu exerço um papel de ajudar e capacitar as instituições, as unidades, as empresas a se adequarem à lei, a lei de proteção de dados, né, a LGPD. Então, eu faço todo esse papel de meio de campo, onde implemento medidas técnicas, medidas administrativas para a proteção dos dados, para a manipulação dessas informações, e principalmente quando a gente olha para uma unidade de saúde, há muitos dados, né, sendo trafegados, sendo armazenados, sendo coletados, sendo descartados. Então, tudo isso a gente vai ver aqui nesse treinamento. É de extrema importância esse papel, esse trabalho que eu exerço, não só por causa da lei, mas sim também pela proteção, né, da privacidade dos nossos titulares. E aí, quando eu falo titulares, engloba tanto os nossos pacientes, quanto também os nossos colaboradores. Eu já tenho uma vida pregressa aí já de 15 anos, né, de atuação na área de tecnologia da informação, a famosa TI, mas me dediquei nos últimos 10 anos à segurança da informação, né? Segurança da informação que está muito próxima de privacidade, tá? Privacidade já tenho 5 anos dedicados, mas sem a segurança da informação é impossível garantir a privacidade, né? Então, quando a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente essa parte de proteção, ela é feita justamente pela atuação importantíssima da segurança da informação, que vai garantir, de fato, a privacidade, vai garantir a proteção desses dados. Eu executo esses projetos de LGPD em diversos setores, né? Então, já executei em outras empresas também, além da própria SPDM como um todo, e além também do mais do próprio Hospital São Paulo. Tá? Tem algumas certificações aqui, certificações internacionais, como a EXIM, é uma certificação de DPO, que é Data Protection Officer, como é chamado o encarregado de proteção de dados na Europa. Possuo também certificações voltadas para a área de segurança da informação, onde eu sou Information Security Officer também, como se fosse um oficial, né, de segurança da informação. E tenho formações acadêmicas também, como redes de computadores, aí já mais voltado para a parte da tecnologia da informação, e também sou pós-graduado em gestão de tecnologia da informação. Bom, o objetivo desse treinamento, onde a gente vai entender principalmente os conceitos da LGPD, reconhecer os riscos relacionados aos dados de pacientes que a gente trata, que a gente manipula diariamente, e eu vou também falar sobre como adotar boas práticas no dia a dia profissional, principalmente do profissional de enfermagem, que aqui é onde a gente está falando na semana da enfermagem. Bom, primeiramente, né, o que é LGPD? Já falei aqui o que significa a sigla, né, Lei Geral de Proteção de Dados. Ela estabelece regras para coleta, para uso, armazenamento, compartilhamento de dados pessoais, entre outros termos, né, que se encaixam nessa parte como eles tratam, né, eles definem como tratamento de dados. O que seria esse tratamento de dados? É qualquer tipo de manipulação dos dados. Então, a lei ela vem estabelecer justamente regras para essa manipulação dessas informações. Então, quando a gente está coletando os dados ali na triagem, na recepção, a gente já está fazendo um processo de tratamento de dados, onde a gente armazena, onde a gente acessa, onde a gente descarta ou compartilha com algum fornecedor, compartilha com algum terceiro, enfim, tudo isso a lei ela define como tratamento de dados.
Sendo assim, ela define algumas regras. Essas regras, elas vão desde coletar os dados somente o necessário, coletar os dados com a finalidade muito bem definida. Eu vou explicar um pouco mais para frente sobre isso. Bom, o objetivo, claro, é proteger a liberdade e a privacidade dos titulares. E aí, o que seriam os titulares? Os titulares são os pacientes, são os nossos colaboradores, isso trazendo os exemplos para nossa realidade, né, dentro da nossa instituição. Mas, de modo geral, né, a privacidade é um direito de ser deixado em paz. Quando a gente fala de privacidade lá do início, a privacidade ela vinha muito a privacidade do seu domicílio, né? A privacidade dentro da sua casa. Hoje é muito mais difícil da gente pensar em privacidade, né? Porque a gente agora vive num mundo totalmente conectado, onde você tem redes sociais, você está todo momento postando e publicando e divulgando o seu dia a dia, e é muito difícil de você garantir, né, ter essa garantia dessa privacidade. Depende muito de você neste momento, né? De você realmente garantir essa privacidade. É claro que as empresas também, né, justamente por isso tem a lei, as empresas elas precisam seguir as regras e as diretrizes que a lei definiu, né, que a LGPD define, justamente para garantir a privacidade. Então, basicamente, a ideia é que agora nós, titulares, vocês que estão assistindo, temos o direito sobre os nossos dados. Temos o direito de termos a nossa privacidade respeitada e garantida. Tá? Então, ter aí a sua vida, né, com liberdade de interferências ou de intrusão. A privacidade, né, da informação, por sua vez, é um direito de ter algum controle, ou seja, ser titular das suas informações, das suas próprias informações. É até estranho isso, né? Pensar que antigamente a gente não tinha isso, e não tínhamos mesmo. Sem a lei, as empresas elas tratavam os dados de uma forma muito discriminatória, às vezes, ou sem controle mesmo, né? Então, como elas tinham acesso às suas informações, elas tinham a sensação de que as informações que elas coletaram de vocês eram dela, eram da empresa, e a empresa podia fazer o que bem entendesse com aquelas informações. E o que agora a lei, ela define regras justamente para dar a nós agora a titularidade sobre os nossos próprios dados, dando direitos a nós, onde a gente pode exigir esses direitos dessas empresas. Vou explicar um pouco mais para frente também sobre isso. Então, a ideia é que agora sejamos, né, os donos dos nossos próprios dados. Tá? Então, temos aqui uma dificuldade, né? Porque, como eu disse, antigamente a privacidade era do seu domicílio, da sua casa, no seu recinto, enfim. À medida que a tecnologia se torna mais sofisticada, mais invasiva, né, digamos, o mesmo acontece com os próprios dados, né, com os nossos dados. Os dados hoje são muito valiosos. Muitas empresas aí trabalham e vivem somente dos nossos dados, redes sociais, grandes empresas, as big techs, né, as grandes empresas de tecnologia, elas não oferecem serviços de graça, né, elas oferecem serviços baseados no conhecimento que eles têm sobre nós. Então, sobre os dados que eles têm sobre nós. Então, conhecer o seu usuário, conhecer o seu titular, né, digamos, dá poder sobre nós. Então, eles conseguem manipular as pessoas com as informações que ela tem sobre ela. Então, nenhum serviço é de graça, né? Bom, então, com o resultado, a privacidade vem se tornando uma questão de proteção do cidadão, né, na economia global da informação. E aí foi o que eu disse, né? Então, as big techs, elas vivem disso, elas vivem das informações. Bom, quais são os dados que a LGPD protege, tá? Ela tem duas definições, né, que são dados pessoais e dados pessoais sensíveis, né? Eu trouxe aqui como dados pessoais e dados sensíveis. Trouxe alguns exemplos de dados pessoais, como nome, CPF, telefone, endereço. São dados que, de alguma forma, né, identifica o titular, identifica a pessoa, seja diretamente ou indiretamente. Aí, indiretamente seria, por exemplo, olha, alguma informação que, se não for associada a alguma informação que identifica a pessoa direto, então, por exemplo, CPF é um dado único.
Então, identifica a pessoa, a dona daquele CPF diretamente. Já um dado como placa de carro, por exemplo, né? Então, a placa de carro não identifica o titular, não identifica o dono daquele carro diretamente, mas se for associado ao CPF, sim, também se torna um dado pessoal. Tá? Já o dado pessoal sensível, a lei ela traz uma definição muito bem especificada, né? É muito específico o que ela define como dado pessoal sensível. Eu trouxe alguns exemplos aqui também, dados de origem étnica, opinião política, dados de saúde, dados da vida sexual, genéticos, biométricos, entre outros dados. Aqui a gente já consegue ver já que dentro de uma unidade de saúde, basicamente a gente trata dados sensíveis o tempo inteiro. Então, podemos dizer aí que 90%, 80% dos dados que a gente trata numa unidade de saúde são sensíveis. E por isso mesmo que a lei ela trouxe essa definição, porque esse tipo de dado ele impacta diretamente o titular daquele dado, impacta diretamente o dono daquela informação. Qualquer tipo de dado sensível pode ter algum impacto à vida daquela pessoa. Né? Então, um vazamento de alguma informação dessa pode causar algum tipo de preconceito, ela pode sofrer algum tipo de preconceito, ou até mesmo ter algum tipo de impacto ao contratar algum tipo de serviço, como, por exemplo, um plano de saúde, né? Vazar informações de saúde para um plano de saúde, ela pode cobrar mais caro, por exemplo. Né? Então, pode ter algum tipo de impacto, entre outras coisas, tá? Então, a lei, ela trata o dado pessoal sensível com muito mais cautela, com muito mais exigência. Né? Então, ela aplica alguns itens, alguns pontos com mais segurança. Então, para a empresa que manipula e precisa tratar e utilizar desse tipo de dado, ela precisa ter muito mais cuidado com a proteção dessas informações. Tá? Como eu disse aqui, na saúde, o cuidado é redobrado com os dados pessoais sensíveis. Tá? Bom, o que muda com a LGPD? Né? Então, ela trouxe lá, como eu disse, as regras. E aí, essas regras são basicamente diretrizes. O primeiro são os princípios. E o que seriam os princípios? Como o nome próprio diz, o próprio nome diz, ele está ali no início da lei. Então, tudo que a gente for ler depois tem que se aplicar os princípios. Então, os princípios eles estão realmente ali no início do tratamento dos dados, na manipulação das informações. Eu vou dar alguns exemplos mais para frente sobre os princípios, mas basicamente ela traz 10 princípios que vão reger a manipulação, o tratamento, o acesso a essas informações. Então, tem que ser muito bem definido finalidade, a necessidade do uso das informações, tem que estar adequado, tem que ter segurança, não pode tratar dados para fins discriminatórios, entre outros princípios que são muito importantes. Todos eles precisam ser vistos e seguidos para cada tipo de coleta, para cada tipo de tratamento e manipulação das informações. Junto com os princípios, vêm as bases legais, que seriam justificativas legais para que tratemos, né, os dados dentro da instituição. Então, quando a gente pensa em base legal, a principal que vem em mente é o consentimento, mas é somente uma delas. Temos 10 bases legais. E na área da saúde, por exemplo, temos uma base legal especificamente para isso, que é a tutela da saúde. Então, para todo tipo de tratamento de dados que envolva o serviço de saúde, né, que envolva uma instituição de saúde ou um profissional de saúde para atendimento, né, para prestar o serviço de saúde, aplicamos a base legal da tutela da saúde, onde não precisamos coletar um consentimento do nosso paciente, por exemplo, para tratar as informações. Isso porque, para usar a base legal de consentimento, por exemplo, o consentimento ele precisa ser livre. Então, o paciente ou colaborador, ele precisa consentir, ele precisa ter a liberdade também de negar se ele não quiser. E para o atendimento de saúde, pensando no tratamento dos dados, tá? Não estou falando de procedimento de saúde aqui, estou falando para tratamento de dados, o consentimento para a LGPD. E para o tratamento de dados de saúde, não precisamos coletar um consentimento. Isso porque
direito à saúde é um direito constitucional e a Constituição está acima da lei. Logo, para prestar o serviço de saúde, a gente não pode tratá-lo de acordo com o consentimento, de acordo com o aceite do paciente, mesmo que ele negue, né, nesse caso, a gente iria tratá-lo mesmo assim, mesmo que ele esteja desacordado, por exemplo. A gente tem, inclusive, também uma base legal que é a proteção à vida, então a gente pode tratar os dados dele, mesmo que ele não dê o consentimento, tá? Então, a gente utiliza dessas duas bases legais dentro da área da saúde. Claro, a base legal, ela corre junto com os princípios. Então, a gente também precisa seguir todos os princípios, mesmo que a gente tenha uma base legal justificada, tá? Comentei aqui também sobre os direitos, né? Então, agora, junto com a lei, o titular dos dados, eu, vocês, nossos pacientes, nossos colaboradores, possuem agora direitos sobre os seus dados. Então, eles podem ir lá entrar agora no site, dentro do nosso site, inclusive no Hospital São Paulo, dentro dos nossos sites das afiliadas, tem lá o canal para acesso aos direitos dos titulares, onde você pode preencher ali e ter acesso a como tratamos as informações, como usamos, né, os seus dados, o porquê usamos. Se você quiser, por exemplo, a cópia dessas informações, para fazer, por exemplo, portabilidade para algum outro lugar, enfim, até mesmo solicitar a exclusão das informações, vocês podem também. É claro que a exclusão dos dados, a LGPD, ela não está acima de outras leis. Então, se a gente tem alguma lei que nos obriga a manter os dados por X tempo, por exemplo, pensando nos dados de saúde, a gente precisa manter os dados de prontuário por 20 anos, depois da última consulta, por exemplo, do último registro. Logo, mesmo que o paciente ele entre em contato conosco e nos solicita, né, a exclusão desses dados, a gente não pode excluir. Mas é importante, né, dizer sobre os direitos, porque vocês também têm os seus direitos dentro do acesso, por exemplo, com outras empresas. Então, se vocês tiverem ali necessidade de exercer os seus direitos com outras empresas, saibam que vocês podem, tá? A lei, ela também traz penalidades, e essas penalidades, elas estão relacionadas à empresa que descumprir a LGPD, né? E essas penalidades não são pequenas, tá? Essas penalidades, elas podem chegar até 50 milhões de reais, tá? Então, até mesmo bloqueio do banco de dados, e para nós, pensando em SPDM, instituição, Hospital São Paulo, o que pegaria muito mais, não, claro, né, o valor também seria muito impactante, mas eu acho que o impacto maior seria na imagem, né, da instituição e também no impacto com o próprio titular em si, porque tratamos muitos dados pessoais sensíveis e o vazamento desse tipo de informação poderia impactar muito os pacientes, os titulares, os colaboradores, enfim, de uma forma geral. Tá? Além do mais, também tratamos pessoas famosas, né? Então, o vazamento desse tipo de informação poderia impactar muito tanto os titulares quanto também a imagem da instituição. Bom, e o porquê a enfermagem deve se preocupar, né? Eu acho que já ficou claro aqui nesse momento. Bom, tem contato diretamente, né, com os dados sensíveis dos pacientes. O profissional de saúde, não só o profissional de enfermagem, mas o profissional de saúde, de uma forma geral, ele tem ética legal e profissional, ele precisa seguir. A privacidade, inclusive, para o profissional de saúde não é algo novo, né? Então, não veio com a lei, né? Não foi com a LGPD que o profissional de saúde descobriu que precisava ter a privacidade, né? Precisava assegurar a privacidade dos dados de saúde, né? Do qual está tratando ali o paciente. E também é necessário também pensar nas consequências, né? De não ter uma segurança no tratamento dos dados no dia a dia, né, do profissional de saúde, do profissional de enfermagem aqui. Danos ao paciente, claro, né, também sanções à instituição, que eu já comentei, e processos disciplinares, né, temos normas, políticas publicadas
documentos que vocês assinam também, né, no início, na integração, do qual define também algumas responsabilidades para o próprio profissional de saúde, para o próprio profissional que trabalha dentro da instituição. Tá? Falei que eu ia comentar um pouco sobre os princípios aqui, para ficar claro, e acho que é muito importante para vocês, alguns dos princípios, né? Não trouxe os 10, mas alguns dos princípios que vão diretamente se relacionar com o dia a dia do profissional de saúde, do profissional de enfermagem, nesse caso. Bom, finalidade. O que seria a finalidade? É você ter ali um uso legítimo e claro das informações, dos dados. Então, quando você for coletar as informações no momento do atendimento, precisa ter uma finalidade muito bem definida, muito bem estabelecida, e que se encaixe com o uso daquelas informações. Eu costumo fazer esse paralelo muito importante entre a finalidade e a necessidade. A necessidade, o que seria? O uso mínimo dos dados. Eles chamam de minimização dos dados, né? O que seria isso? É coletar somente o necessário para que você atinja a finalidade daquele atendimento, daquele tratamento de dados. Então, se você vai coletar os dados, por exemplo, para atendimento de saúde, ou por que você coletaria, por exemplo, a placa do carro do titular? Né? Claro, estou pensando aqui realmente no atendimento de saúde. Não há necessidade, né? Coletar, por exemplo, por que você está coletando a marca do celular? Enfim, entre outros dados, entre outras informações que não são necessárias, que não são relevantes para o atendimento o nome do cachorro, por exemplo, para o atendimento de saúde. Não há necessidade. Então, precisa ser coletados o necessário para que atenda à finalidade. Então, temos aqui já 2 princípios. Temos também a adequação. Então, o que foi definido como finalidade, internamente precisa estar adequado. Então, não adianta você coletar os dados para atendimento de saúde, coletou somente os dados necessários, mas internamente esses dados também são utilizados para outras finalidades secundárias, por exemplo. Então, isso precisa estar muito bem definido também. Mesmo que você colete os dados para finalidade de atendimento de saúde, você pode usar para outras finalidades. Por exemplo, pesquisa, né? Pesquisa acadêmica, pesquisa científica, enfim. Mesmo assim, né, temos ali uma finalidade secundária, mesmo assim, isso precisa estar transparente para o paciente. Ele precisa ter clareza disso. E essa clareza, ela vem através dos avisos de privacidade, das políticas de privacidade que vocês veem aí nos outros em sites em geral, inclusive no próprio site do Hospital São Paulo, no site das afiliadas, das nossas afiliadas, onde ali a gente dá a transparência, seja para o titular, seja para o paciente, para os familiares, enfim, dos dados que a gente trata e o porquê que a gente coleta aquelas informações, do porquê que a gente manipula aquelas informações, do porquê a gente precisa daquelas informações. E ali a gente dá a transparência para o titular. Tá? Além disso, mas não menos importante, temos a segurança, que são as medidas técnicas e as medidas administrativas que a gente aplica para a proteção dos dados. Vou falar um pouco sobre as medidas técnicas, tá? Medidas técnicas são medidas onde a gente aplica, de fato, geralmente, tecnologia. A gente pode também aplicar, por exemplo, uma chave, um cadeado, por exemplo, né? Um armário com chave. Enfim, são medidas técnicas também, medidas físicas, tá? Mas também a gente tem as medidas técnicas digitais, né? Onde a gente tem ali a segurança no tráfego das informações, a segurança no armazenamento dessas informações, onde a gente bloqueia ali, coloca uma senha mais forte, a gente tem um tempo de bloqueio de tela menor, assim que você sai da mesa, a tela já bloqueia, enfim. Tudo isso são medidas técnicas para a proteção das informações, para assegurar que essas informações elas estejam protegidas. Também temos as medidas administrativas, que aí envolvem muito mais políticas, normas internas, onde você precisa seguir. Não é uma garantia, claro, né, de que você vá, de fato, seguir, mas
é uma garantia administrativa de que estamos orientando, seja através de normas, seja através de política, ou até mesmo através de treinamentos, através de conscientização, através de comunicação, que é como a gente está fazendo neste momento. É uma das ações também que entra na parte da segurança, de medidas administrativas, que fazemos para que os colaboradores eles tenham ciência de como eles devem tratar os dados, manipular as informações e nos ajudar no dia a dia para que estejamos adequados à LGPD e protegendo os dados dos nossos titulares, tá? Bom, é importante falar agora sobre as boas práticas, né, do dia a dia da enfermagem. Quais são as boas práticas que nós aqui recomendamos, nós como setor de privacidade, eu como encarregado de proteção de dados, recomendo a vocês que seja aplicado no dia a dia e que vocês nos ajudem a proteger os dados, porque nós, aqui pensando em setor, a gente não consegue fazer tudo sozinho. A gente precisa, de fato, que vocês, no dia a dia, vocês que estão ali na linha de frente, entendam a lei, entendam o que é necessário, o como deve ser aplicada a lei, entendam que as ações de vocês nas pontas é de extrema importância. Que a partir do momento que vocês entendem a privacidade, tanto no seu dia a dia, no dia a dia pessoal, às vezes também, vocês também trazem isso também para a instituição, para o dia a dia de trabalho. Então, trouxe alguns pontos aqui, né? Durante o atendimento, né? Por exemplo, evitar discutir, né, casos clínicos em corredores, recepções, elevadores. Por incrível que pareça, a grande maioria dos vazamentos de dados são os pequenos vazamentos. Dificilmente, né, claro, quando acontece, tem uma repercussão muito grande, mas dificilmente acontece os vazamentos de dados nos bancos, grandes bancos de dados. Hoje, nós temos um banco de dados enorme, que é o nosso banco de dados hospitalar, não, assistencial, de dados assistenciais, onde estão os prontuários dos nossos pacientes. Esse banco de dados ele tem inúmeras medidas de segurança, seja segurança do perímetro, segurança do próprio banco de dados, segurança para o acesso, controle de acesso, enfim, inúmeras medidas de segurança que são aplicadas para a segurança deste banco de dados, deste grande banco de dados. Mas a grande maioria dos vazamentos de informação acontecem pequenos, né, de forma pequena, seja, por exemplo, na conversa ali no elevador, na recepção, onde ali uma pessoa talvez mal intencionada, ou uma pessoa que não deveria ter acesso àquelas informações, escuta e talvez possa usar para prejudicar, né, alguém, aplicar algum tipo de golpe. Então, esse tipo de informação, esse tipo de vazamento é o que mais ocorre, é o que mais acontece. E por isso mesmo que esse trabalho, né, de conscientização, de comunicação é tão importante, para que vocês entendam que como a ação de vocês pode impactar ou pode proteger o nosso titular, né, os dados dos nossos titulares, dos nossos pacientes, colaboradores, entre outros, né? Então, né, use, claro, né, voz baixa, né, ao falar sobre condições de paciente, evite falar o nome do paciente nessas discussões também, principalmente quando está em local público, recepções, enfim. Não falar, você pode discutir, mas discutir em voz baixa, talvez ali num local apropriado, né? E evitar sempre falar o nome do paciente para que alguém, né, que não deveria ouvir aquela informação ter acesso àquele tipo de informação. Eu estou falando aqui porque eu sei que isso acontece, tá? Na Copa, por exemplo, né? Então você está ali tomando um café, eu já ouvi várias vezes médicos, enfermeiros, né, profissionais de saúde de uma forma geral, discutindo sobre casos e falando o nome do paciente, e isso é muito ruim, né, porque acaba que prejudica, né, o paciente, né, impacta a privacidade dele, enfim. Preserve, né, a intimidade dos pacientes durante os procedimentos, principalmente, né, ali do próprio paciente. O paciente está ali no meio do atendimento, preservar sempre, né, a intimidade do paciente. Certifique-se de que apenas pessoas autorizadas, né, tenham acesso às informações. Aqui,
quando você está no atendimento, né, quando você está fazendo atendimento do paciente, é importante que você tome cuidado ali com quem vai acessar aquelas informações, armazene em local seguro aquelas informações. Se for em local físico, né, se for algum papel, algum tipo de informação física, sempre guarde. Se for possível, em gaveta com cadeado, gaveta com chave, enfim, armário trancado, para que outras pessoas, né, não tenham acesso àquelas informações, pessoas não autorizadas tenham acesso àquelas informações. Cuidados também com sistemas e documentos, né? Utilize sempre seu próprio login e senha de acesso aos sistemas. Nunca compartilhe seu login e senha com outra pessoa. Isso porque, se acontecer qualquer tipo de incidente que esteja associado ao seu login, né, nominal, intransferível, nesse caso, vai cair para cima de quem é o dono daquele login. Então, tenha muito cuidado, nunca compartilhe esse tipo de informação, tá? Nunca compartilhe sua senha, seu login e senha com outras pessoas. O login e senha é individual e intransferível. Você é totalmente responsável sobre seu acesso. Então, tudo que é tratado, tudo que é usado e feito com aquele login e senha vai ser de responsabilidade sua. Claro, e aqui vai a preocupação também com as informações que você tem acesso. Então, no final das contas, quem vai ser o maior prejudicado é o próprio titular, tá bom? Bom, não anote senhas em papéis visíveis ou compartilhados. Nunca coloque aqueles post-its, né, com logins e senhas. Feche sistemas e bloqueie a tela do computador ao se afastar. Importantíssimo isso, tá? Não deixe as informações ali abertas no computador. Guarde prontuários em locais trancados ou de acesso restrito. Aqui, se o prontuário for físico, tá? Nunca descarte documentos com dados pessoais no lixo. Né? Então, aquela impressão ali que não deu certo e você usa como rascunho, nunca faça isso. Se for possível também, pegar essas informações e usar um triturador, né, para que essas informações não sejam acessadas. Vários incidentes acontecem por pessoas que têm acesso a essas informações no lixo. Eles pegam aquelas informações e conseguem aplicar algum tipo de golpe, conseguem ter acesso a algum tipo de informação sigilosa, enfim. A grande maioria dos ataques acontecem através de engenharia social, e essa é, por exemplo, uma das ações, né, de como engenharia social, que é o próprio atacante, né, seria o hacker, ter acesso a esse tipo de informação, se passar por algum tipo de outra pessoa, porque ele tem acesso às informações e ele consegue, ali, de alguma forma, enganar, ludibriar. Bom, o comportamento digital, né? Não compartilhe fotos ou dados de pacientes em redes sociais, nunca faça isso. Teve, inclusive, um caso recente, onde duas residentes, né, publicaram informações ali nas redes sociais de um caso de uma paciente. Não vou entrar em detalhes aqui, mas nunca faça isso. Tá? Isso vai contra a ética do próprio profissional de saúde, vai contra as diretrizes da instituição e também impacta diretamente os titulares, né, o paciente, né, o dono daquelas informações. O impacto é muito grande, tá bom? Cuidado com mensagens, e-mails e prints, né, com informações sensíveis. Aqui vai também uma preocupação muito grande, né? O profissional de saúde, ele utiliza muito do celular, às vezes tira ali foto ali do paciente, tira foto de algum tipo de informação, algum tipo de dado do paciente e depois manda isso por WhatsApp. Tome muito cuidado com isso, tá? Esse tipo de informação, ele não deve ser trafegado através de plataformas não homologadas, tá? Sempre utilize plataformas homologadas da instituição. E tome muito cuidado com essas informações, com as fotos, prints, enfim, que você tem acesso. Esse tipo de coisa deve ser trafegado, como eu disse, em plataformas homologadas pela instituição. E quando vocês estão utilizando celulares próprios, pessoais, ou plataformas pessoais,
a gente perde todo o controle e rastreio dessas informações e a gente não consegue mais garantir a segurança disso, né, a proteção de dados. E nesse caso, a gente vai estar ali infringindo de alguma forma a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E por fim, claro, né, sempre questione, né, eu gostaria que meus dados fossem tratados dessa forma. Isso aqui é muito importante porque a partir do momento que você tem empatia, né, e você se coloca no lugar do próximo, né, daquele dono daquelas informações, do titular daquelas informações, você passa a pensar realmente no quanto aquilo dali pode impactar. Então, mandar aquelas informações ali para o WhatsApp, para aquele grupo, enfim, mostrando ali a condição, ali a imagem, o rosto do paciente, olha, os dados do paciente, informações pessoais sensíveis, de alguma forma vai impactar aquele paciente? Você gostaria que as suas informações fossem enviadas dessa forma, fossem tratadas dessa forma, fossem enviadas para aquelas pessoas que não deveriam ter acesso? Ou pode, de alguma forma, pessoas que não deveriam ter acesso, não autorizadas, ter acesso àquelas informações? Então, esse exercício é importantíssimo, tá? E, como eu disse, né, cuidado com os aplicativos de mensagem. Então, evitar compartilhar os dados por WhatsApp ou redes sociais. Evitar, isso aqui é totalmente proibido, não faça isso, tá? Principalmente nas redes sociais. O WhatsApp talvez tenha algum tipo de grupo muito bem definido ali, né, e regrado, aí pode ser utilizado, tá? Claro, sempre com bom senso, né? Não mandar informações pessoais, informações sensíveis. Você pode discutir sobre casos, mas sempre evite identificação dos pacientes, tá? Usar canais da instituição, sempre que possível, canais e plataformas homologadas, e refletir, por fim, né, antes de enviar as informações. É realmente necessário. E como a instituição, né, ela está se preparando e ela faz, né, o que a instituição faz para proteger as informações também? Temos normas políticas internas, né, de privacidade e segurança muito bem definidas. Temos treinamentos que são aplicados tanto na integração, quanto também treinamentos que a gente aplica de forma esporádica e específica também, onde a gente faz treinamentos específicos para setores, ou até mesmo a própria Semana da Privacidade, que a gente faz anualmente, inclusive a do ano passado a gente fez no Hospital São Paulo, e os canais de comunicação, né? Então, dúvidas, incidentes reportados, onde você pode tirar dúvidas e reportar incidentes de uma forma muito fácil, tá? E é isso, pessoal. Obrigado, né? Obrigado por vocês também fazerem parte dessa proteção, né? Por proteger os dados do paciente com dedicação, trabalho em equipe que vocês executam também, garantindo a segurança e a privacidade na enfermagem. Agradecer também a oportunidade de poder compartilhar um pouco desse conhecimento sobre a própria Lei Geral de Proteção de Dados, sobre a privacidade de uma forma geral, sobre a proteção das informações, a segurança da informação. Isso mostra que vocês, como setor, né, estão também preocupados com isso, e isso é muito importante, eu fico muito feliz com isso também. E estamos aqui, né, à disposição para tirar dúvidas, melhorias contínuas. Aqui está o nosso e-mail, né, que é consulta.lgpd@spdm.org.br. Podem mandar suas dúvidas, críticas, eu espero que sejam elogios também, tenham elogios também. Podem mandar para a gente está à disposição para tirar qualquer tipo de dúvidas que vocês venham a ter, tá bom? Muito obrigado a todos e ótima semana da enfermagem. Obrigado, tchau, tchau.